27 minutos. Em caráter provisório, a programação da Rádio Universitária FM está sendo transmitida também em amplitude modulada. Isso se deve a uma fase de testes dos novos equipamentos da Universitária AM, 820 kHz. Utilize as redes sociais e diga como está recebendo o novo som da Rádio AM em seu bairro ou cidade. Universitária FM Notícia. A Polícia Federal deflagrou hoje, em Pernambuco, uma operação contra um esquema de fraudes de licitações que favoreceria um cartel de empresas. Entre os alvos da Operação Cosa Nostra estão 10 prefeituras do Agreste, que fariam parte da organização que teria movimentado 100 milhões de reais. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Agrestina, Caruaru, Garanhuns e São João. Os 3 últimos municípios não fazem parte do esquema. São os locais de moradia de integrantes dos cartéis e de sedes de empresas. As prefeituras que teriam realizado licitações investigadas pela PF são Agrestina, Panelas, Jurema, Água Preta, Lagoa dos Gatos, Bom Conselho, Jupi, Iati, Riacho das Almas e Angelim. O setor de serviços fechou 2016 com queda acumulada de 5% em relação a 2015, a maior da série histórica, iniciada em 2012. Esta é a segunda queda consecutiva, tendo em vista que em 2015 o setor já havia fechado com retração de 3,6%. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços e foram divulgados hoje pelo IBGE. Eles mostram que, em dezembro do ano passado, no entanto, o setor fechou com um crescimento de 0,6% em relação a novembro de 2016. Em relação a dezembro de 2015, o setor registrou queda de 5,7%, a maior para o mês de dezembro nessa comparação desde o início da série em 2012. Essa semana, o Colégio Americano de Médicos divulgou uma nova recomendação para o tratamento de pacientes com dor lombar. Para a entidade, o tratamento medicamentoso deve ser considerado como opção apenas nos pacientes que falharam nos tratamentos anteriores e somente se os benefícios potenciais superarem os riscos. A nova recomendação indica exercícios, reabilitação multidisciplinar, acupuntura, redução do estresse, tai chi chuan, yoga e manipulação espinhal, entre outros, que demonstraram melhora nos sintomas da dor. Mas a ACP, que é a sigla em inglês para o colégio, enfatiza que terapias físicas devem ser administradas por profissionais com treinamento apropriado. Rodrigo Mesquita para a Universitária FM Notícias. Universitária FM 99.9. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Eu sou a professora Paula Reis, do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e hoje vamos responder à pergunta: como o dinheiro da aposentadoria vai parar no bolso do banqueiro? O programa Fora da Curva se propõe a fazer uma leitura crítica da mídia, e o que percebemos nas manchetes dos grandes jornais e no discurso do governo Temer é que a Previdência Social é um problema, porque existiria um rombo de 150 bilhões de reais e esse déficit inviabilizaria a médio e longo prazo a Previdência no Brasil. A solução estaria numa reforma da Previdência urgente que aumente o tempo de contribuição e reduza os benefícios para os aposentados. É esse discurso alarmista difundido pela grande mídia brasileira que justifica a PEC 287, a PEC da reforma da Previdência que o governo federal encaminhou ao Congresso no final do ano passado.
Uma das mudanças propostas e que vai afetar fortemente os trabalhadores é a fixação de 65 anos como idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres. O tempo mínimo de contribuição para ter direito a qualquer aposentadoria passa de 15 para 25 anos. E só quem contribuiu por pelo menos 49 anos vai ter acesso à aposentadoria integral. Mas quando o assunto é previdência social, várias questões importantes são deixadas de lado e não recebem a atenção da mídia. São invisibilizadas. Os recursos destinados à Seguridade Social, que acabam sendo desviados para pagar os juros da dívida pública, é uma dessas questões. Daí o tema provocativo do nosso programa de hoje: como o dinheiro dos aposentados vai parar no bolso dos banqueiros. A nossa conversa conta com o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Laércio. Bom dia ouvintes. Também contamos aqui no estúdio com a presença do professor de Educação Física da UFPE e ex-deputado federal, Paulo Rubens Santiago. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paula. Prazer estar aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. E também contamos com a presença do professor de Economia da UFPE, João Policarpo Lima. Bom dia, Policarpo. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes da Universitária FM. Esse programa também é transmitido ao vivo na página do Facebook Universitária 99.9 FM e também na página Programa Fora da Curva. Você pode enviar o seu comentário, que a aluna do curso de Rádio, TV e Internet, Dani Barreira, vai acompanhar as redes sociais. Vamos começar com a mídia. Como a mídia aborda a questão do déficit, né? Tão propalado déficit da Previdência e a reforma da Previdência, Laércio? Veja, eu diria que quando o assunto é previdência social, a mídia tem 3 dogmas que conduzem a cobertura da mídia brasileira, da grande mídia brasileira. Número 1 é que existe um rombo incontestável na previdência social, né? É um rombo que, se não se tomar conta desse rombo agora, não se resolver a questão em 10, 20, 30 anos, o Estado brasileiro vai falir. Esse é um discurso que existe hoje na mídia brasileira. Na verdade, é um discurso que começou nos anos 70, nos anos 80, e, no entanto, a Previdência Social não faliu. O Estado brasileiro está de pé, né? Sim. Apesar de tudo. E esse discurso permanece, digamos assim, é o primeiro dogma. O rombo, ele é considerado, o déficit, ele é considerado insanável nas condições que estão hoje, né? Sim. Desconsiderando, como Paulo e o professor Policarpo acho que vão aprofundar esse tema, alguns aspectos do déficit que quando você fala em déficit da Previdência, são desconsiderados. Alguns recursos que entram via governo federal, do COFINS, contribuição sobre lucro líquido, alguns dessas variáveis não são consideradas nesse cálculo. Outro dogma que a imprensa que dirige, digamos assim, a cobertura da imprensa, é de que é necessária uma reforma da Previdência urgente para sanar o rombo. Sim. E essa reforma da Previdência, ela tem o parâmetro que é reduzir, aumentar o tempo de contribuição, ou seja, a parte da massa salarial que vai para pagar a Previdência, e reduzir o tempo de benefício. Esse é digamos assim, dogma. O terceiro dogma? O terceiro dogma é desqualificar qualquer um que critique esses 2 primeiros dogmas. É o seguinte, ou você entende que esses 2 dogmas são absolutos, né? Sim. Como dogmas, inquestionáveis. ou você não tem espaço na mídia para fazer o contraponto a eles. Professor Policarpo, como é que o senhor vê o comportamento da mídia? O comportamento é exatamente esse mesmo, principalmente esse de desqualificar quem quer que seja que se oponha a esses dogmas. Então, realmente, há uma catástrofe iminente e um rombo que já é enorme e que tenderá a crescer inexoravelmente caso não seja feita nenhuma alteração. Essa é a postura que nós estamos ouvindo da mídia, e realmente não é bem assim. Há muita coisa que não é dita e muitas coisas que são ditas, né, só para convencer a população de que é assim como está dizendo. Sim, Paulo, como é que você vê essa mídia corporativa? Olha, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é uma atitude irresponsável de vários veículos de comunicação, porque qualquer pessoa, estudante, dona de casa, trabalhador, aposentado, que saiba ler, vai abrir a Constituição Federal do nosso país e vai encontrar que a Previdência Social não existe solteira, isolada, perdida dentro da Constituição. A Previdência Social, ela faz parte de um sistema de proteção social
Como é o nome desse sistema? Seguridade Social. Tem o tripé, né? Da saúde, todos os países que se preocuparam em casar crescimento econômico, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social no século XX, eles cuidaram de montar um sistema de proteção social. Vamos aprofundar isso, Paulo, daqui Exatamente. a pouco. Deixa eu falar por telefone com o coordenador do Centro de Estudos de Mídia Alternativa, Barão de Itararé, Altamiro Borges. Bom dia, Altamiro. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que você vê a cobertura da mídia corporativa sobre a reforma da Previdência e qual o papel da mídia independente no debate dessa questão? A mídia privada, eu costumo brincar que é privada nos dois sentidos da palavra, ela é explicitamente a favor da reforma da Previdência. Ela é uma mídia rentista vinculada ao capital financeiro, né? E nesse sentido a destruição da Previdência Social só favorece os banqueiros, só favorece a Previdência privada. Então, se você pegar, por exemplo, os vários programas que a Globo já fez, Fantástico principalmente, né? Se você pegar os editoriais dos jornalões, Estadão, Folha, Globo, todos estão voltados para a defesa da reforma da Previdência, da contra-reforma da Previdência, né? Sempre com argumentos falaciosos, como estão sendo debatidos aí no programa. Argumentos do déficit da Previdência, esquecendo da Seguridade, que a Previdência faz parte da Seguridade Social, deixando de falar do desvio de dinheiro para outros fins, para o superávit primário, que eu costumo chamar de caixa 2 dos banqueiros, esquecendo da sonegação criminosa que existe no Brasil nessa área. A mídia tenta, então, apresentar o tal do déficit da Previdência para justificar, né? A mídia está recebendo também muita publicidade para fazer isso. Altamiro, anúncios de publicidade estão jorrando. Diga, desculpa. Qual é o papel da mídia independente no debate sobre essa reforma? É o que nos resta, né? É o que nos resta para fazer o contraponto, para desmascarar essas falácias, né? Eu acho que nessa mídia alternativa eu colocaria um papel grande para a imprensa sindical brasileira, que tem forte tiragem, tem alcance, né? A imprensa sindical brasileira está cumprindo um papel importante nesse debate, e colocaria os sites, as revistas, os blogs que têm apresentado a contra-argumentação. Tem sido feito, inclusive, movimentos no sentido de articular essas mídias alternativas. Foi constituído recentemente uma parceria que junta Mídia Livre, CUT, CTB, Barão de Itararé, exatamente para ir reunindo essas informações e produzindo conteúdo de qualidade para participar desse debate. Ok, você ia falando da questão do financiamento da propaganda, qual é a sua avaliação? O Judas Michel Temer, ele não vacila, ele não tem essa coisa de republicanismo, ele cortou várias verbas que existiam para sites e blogs e revistas alternativas e está concentrando toda a propaganda nesses grandes veículos. A propaganda tem aumentado muito. Nesse episódio da reforma da Previdência, essa semana mesmo, os jornalões estão com páginas inteiras justificando esse golpe, né? É muita grana circulando. Eu diria que a mídia privada, por interesses ideológicos, políticos, porque ela é privatista mesmo, ela é rentista, mas também por interesses mercenários, está em plena campanha pela reforma da Previdência. Ok. Altamiro, muito obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia e parabéns aí pelo programa. Obrigada. Bom, então vamos aprofundar essa questão com Policarpo. Como trazendo à tona essa pergunta do programa hoje, né? Como é que o dinheiro da aposentadoria vai parar no bolso do banqueiro? Bom, a pergunta é bastante pertinente, sem dúvida, é preciso que a população entenda minimamente isso. Quer dizer, há algumas maneiras de fazer com que esse dinheiro chegue nos banqueiros, mas é bom também esclarecer que não são só os banqueiros que se beneficiam, são poucos, é uma minoria, mas não são só os donos de bancos, porque tem todo um contexto chamado de mercado, que são os aplicadores no sistema financeiro,
e os que se beneficiam com os planos de previdência privada, quer dizer, os capitalistas que são os que têm retorno com essas entidades de previdência privada. Então, como é que acontece? A Seguridade Social é ignorada, a Previdência Social é considerada como tendo um déficit incurável, que precisa de uma reforma. Essa reforma, então, vai inviabilizar aposentadorias ou torná-las ridículas, com o objetivo de fazer com que a população vá, aos poucos, fazendo planos de previdência privada. Então, essa é uma das formas do dinheiro ser dirigido para o bolso dos banqueiros e dos que se beneficiam com esse esquema. E sobre a questão do financiamento da Seguridade Social, o artigo 195 da Constituição, né, garante, assegura que a arrecadação tem várias, vamos dizer, fontes de arrecadação para a Seguridade Social, né? Mas há essa DRU, que é a desvinculação, né, dos recursos, e que faz com que o governo possa usar até 30% de toda a arrecadação da União, de acordo com o que ele bem entende, vamos dizer assim. Uma desvinculação que já vem de algum tempo, é verdade, mas há muita manipulação também quando se fala nesses pretensos rombos da Previdência. Quer dizer, na verdade, dependendo de como se faz as contas, às vezes o déficit vira superávit. Portanto, é uma questão muito manipulada pela mídia, que não tem o menor interesse em esclarecer corretamente, exatamente porque o interesse é divulgar que há um rombo. Sim. Então, a Seguridade Social, assegurada pela Constituição de 1988, prevê que a Previdência e a Seguridade Social terão como receitas as receitas da própria Previdência, a contribuição sobre o lucro líquido, a COFINS, o PIS/PASEP e outras contribuições que fazem parte da Seguridade Social. Então, essas contribuições todas somadas, né, vão financiar as aposentadorias, pensões, as despesas com a saúde, quer dizer, todo esse contexto de despesas. E, por exemplo, em 2015, os dados que foram reunidos pela professora Denise Gentil mostram que, ao invés de déficit, ocorreu um superávit de 16 bilhões de reais. Sim. Paulo. Essa que é a realidade que está sendo escondida. Né? Não que a Previdência não precise ser discutida, é preciso discutir, mas não com os termos que são colocados pela mídia. Paulo, você inclusive teve uma experiência, né, como deputado federal, nessa discussão dessa DRU, não é? Foi em 2011, quando a presidenta Dilma enviou uma emenda constitucional para prorrogar por mais 4 anos a incidência, a mordida da DRU no orçamento da Seguridade Social. Eu entrei com uma emenda contrária para retirar essa mordida de 20% em cima da arrecadação da Seguridade Social. Nós viramos uma noite em audiência pública até 4 da manhã de uma sexta-feira, mas eu perdi a votação dessa emenda. E, para minha surpresa, no ano passado, antes do impeachment, a presidenta Dilma, logo em 2015, enviou uma nova emenda constitucional, dessa vez prorrogando por 8 anos a mordida da desvinculação, a retirada, o desvio dos recursos da Seguridade, em vez de 4 por 8 anos, e, surpreendentemente, subiu de 20% para 30%. E aí, chegando no Congresso, o que fizeram os deputados e senadores muito ligados aos prefeitos e governadores? Eles estenderam essa mordida para que governadores e prefeitos façam a mesma coisa. Isso é um escândalo que não tem tamanho, porque até então só o governo federal podia lançar a mão dessa desvinculação. Mas o que eu acho mais importante para o ouvinte é ele perceber que a Seguridade Social, ela contempla a previdência, a assistência social e a saúde. E como disse o professor Policarpo, existem fontes próprias de arrecadação para garantir isso. Quando os governos tratam apenas da previdência social, eles escondem todas as outras fontes de arrecadação da Seguridade Social e escondem uma série de vantagens que são dadas a empresários, tanto pelo lado da sonegação quanto pelo lado das desonerações,
fazendo com que a Seguridade seja violentamente esvaziada. Ainda assim, Paula, se você observar, nos anos de 2005, 2010, 2012, 13, 14 e 15, todas as despesas que foram pagas pela Seguridade, ainda assim, a Seguridade acumulou 353 bilhões de superávit. Quer dizer, o mito de que há um rombo na Previdência é a partir É uma fraude. É uma fraude porque o governo só considera as contribuições previdenciárias, não considera exatamente todas as outras fontes de E uma recursos. outra questão que a professora Denise Gentil, como lembrou aqui o professor Policarpo, na sua tese de doutorado lembra, é que se você pergunta para uma pessoa, quando você ouve falar em Previdência, você associa a quê? A grande maioria associa a Previdência ao INSS. E quem associa a Previdência ao INSS associa a carteira de trabalho assinada. Só contribui para o INSS quem tem carteira de trabalho assinada. Ou seja, se o governo desenvolve políticas econômicas que diminuem o nível de emprego, metade da população brasileira não trabalha com carteira assinada, o erro não está na Previdência, está na política econômica. Exato. Em vez de você transferir investimento para gerar emprego nas fábricas, no comércio, na agricultura, nos serviços, uma parte da receita do governo federal está indo quase 45% para a dívida pública. Exato. Então, a Previdência que é a culpada de ter números temporariamente desiguais? Não. Então há uma grosseira manipulação da Constituição, há uma fraude na avaliação das contas e nós temos que denunciar isso, porque a população precisa ir às ruas para defender o sistema de proteção social. A Previdência é irmã da saúde, é irmã da assistência social, cuja mãe se chama Seguridade Social. Paulo, você professor Policarpo, estavam falando dessas outras receitas da Previdência que não são contabilizadas quando a gente vai ver o déficit. Eu peguei aqui os dados de 2015. Se fala num rombo de 85 bilhões na Previdência. Foi arrecadado com COFINS 202 bilhões em 2015. Foi arrecadado com a contribuição sobre o lucro líquido 61 bilhões. Foi arrecadado com PIS/PASEP 53 bilhões, mais os 63 bilhões de reais da DRU tirados da Seguridade Social. E 150, que a gente não pode esquecer, 157 bilhões de desonerações de renúncias fiscais do governo. Tudo isso somado simplesmente é ignorado na conta do déficit. Deixa eu dar um dado a você. Somando-se todas as desonerações aprovadas pelo Congresso de 2010, cuja validade vai até 2019, você sabe quanto significa? Não. 446 bilhões de reais. Aí você pergunta, se o governo está deixando de cobrar impostos e contribuições das empresas e esse dinheiro fica com os patrões, os capitalistas, por que a economia não cresce? Onde é que eles estão enfiando esse dinheiro? Porque o dinheiro não está gerando emprego, não está circulando mercadoria, não está comprando máquina, não está gerando desenvolvimento. Então, é todo um sistema montado, primeiro, para fraudar a Constituição, fraudar a Seguridade Social, manter privilégios e, na hora de fazer ajuste, lascar os trabalhadores. Verdade. Sobre isso, a gente tem a contribuição, está com a advogada por telefone, com a advogada do Sindicato dos Bancários, especializada em direito previdenciário e integrante da Comissão de Seguridade Social da OAB, Schneide Mafra. Bom dia, Schneide. Oi, bom dia, Paula. Um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes. Vamos ver o que é que eu posso contribuir com esse discurso. Como é que você analisa, né? Como você pode aqui contribuir para o debate? Como o dinheiro da aposentadoria vai parar no bolso dos banqueiros? Paula, essa é uma questão que está aqui na mídia. A gente não precisa nem fazer muito esforço. Eu estou escutando aqui o debate de vocês e todos os debatentes já começaram a falar com relação a isso. A mídia está muito forte e hoje já teve um acréscimo desde o anúncio da PEC, em dezembro do ano passado, de quase 26% de previdência privada. Então a população, com medo de não se aposentar, com medo de não ter recursos, porque é esse o discurso do governo, né, que as pessoas não vão conseguir se aposentar, que a previdência está quebrada, então a população já correu para os bancos. E tanto é que se você visualizar essas propagandas da Previdência, né, logo no intervalo entre a propaganda, começa logo a propaganda de um banco privado. Sim. E já faz aquela associação entre Previdência quebrada, banco privado. Sim. E isso já resultou no acréscimo de 26% na procura por planos de Previdência privada, só agora nesse começo de ano. Sim. E o que é que você acha? A gente percebe às vezes que a população, talvez até os 40 anos, sei lá, não está muito ligada nesse assunto. Como é que você vê isso?
Paula, eu vejo um grande problema com relação à reforma da Previdência, diferente da reforma trabalhista, que é uma coisa imediata. Então, se hoje eu resolvo que vou reduzir o intervalo entre a jornada para 30 minutos, todo mundo sente, porque a maioria da população trabalha. Então, a partir dos 14, né, como aprendiz, todo mundo já está no mercado de trabalho. Então, isso é sentido de imediato. Já a reforma da Previdência é algo para 30, 40 anos. Então as pessoas não têm ainda essa cultura, e aí eu já puxo para um assunto muito mais profundo, que seria uma reforma no estudo. A gente precisa se educar previdenciariamente. Então, como não existe esse estudo, não existe esse conhecimento a longo prazo, as pessoas não conseguem sentir o que é que a reforma da Previdência vai impactar na vida de cada um. Realmente a gente precisa desse debate. É muito bom que a gente consiga as mídias alternativas, já que a gente não tem força nas grandes redes, para debater e tentar conscientizar a população. Obrigada, Shinaide, pela participação. Bom dia. Bom dia. Uma questão que eu queria levantar aqui também, para Paulo e para Policarpo, é a questão da dívida pública, né? Que é um assunto que não se fala no Brasil, porque eu estou trazendo ele também. Porque se fala, o governo Temer tem dito repetidamente que o maior gasto público, né, do orçamento da União é gasto com a Previdência Social. E aí, só em juros da dívida, o Estado brasileiro está pagando, por exemplo, em 2015, pagou 502 bilhões de reais, e esse assunto acaba sendo ignorado. E o pior, como a gente está dizendo aqui, parte dos recursos que deviam ir para a Previdência, para a Seguridade Social e, portanto, também para a Previdência, acaba indo também para pagar esses juros da dívida, né, professor? Exatamente. Essa é uma das questões que a mídia omite, né, mas que, no fundo, é o que mais, assim, preocupa e mais motiva toda essa pretensa, né, falácia, ou toda essa falácia do rombo. Quer dizer, no fundo, o que se quer, a Seguridade Social no Brasil, ela é tripartite, os trabalhadores pagam sua parte, as empresas pagam sua parte e o governo paga a sua parte. O que se quer? Se quer reduzir ao máximo a participação do governo e reduzir ao máximo os benefícios dos trabalhadores, né? Essa é a lógica que está sendo proposta, que está sendo encaminhada na reforma que foi enviada para o Congresso. Então, nós temos uma situação, né, que o que é que está por trás por isso? O que é que está por trás disso é a necessidade ou a preocupação dos banqueiros, dos aplicadores no mercado financeiro, né, de que as receitas fiscais do governo sejam destinadas ao pagamento do juro da dívida, de que não falte dinheiro no governo para pagar o juro da dívida. Ou seja, quanto menos o governo gastar com saúde, educação, previdência, etc., mais vai ter dinheiro para pagar juro. A conta de juros é a maior de todas, né? E isso é omitido. Acabou-se de fazer uma reforma que impõe um teto para os gastos, mas os juros ficaram fora desse teto. Então, é completamente adverso esse quadro para os trabalhadores. É absurdamente adverso. Nosso programa já está quase terminando. Vamos dar um breve intervalo e voltamos já já. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. A ouvinte Cida Fernandes, bibliotecária do Fórum de Defesa das Bibliotecas, mandou mensagem para confirmar a reunião do Fórum em Defesa das Bibliotecas hoje às 6 horas na Biblioteca Pública. A gente está encerrando o programa, Paulo, e gostaria que você fizesse suas considerações finais. Vamos deixar aqui as contribuições para que as pessoas possam continuar esse debate, continuar compreendendo isso e possam se organizar para irem às ruas defender os seus direitos. É muito importante que você, ouvinte, possa acessar através da internet a página da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, e lá em publicações, nos livros, você vai encontrar todas as informações sobre o relatório da Seguridade Social. Deixo também o meu perfil na rede social Facebook, onde eu venho comentando, publicando, escrevendo, facebook.com/Paulo Rubens Santiago. E por fim, não abra mão do seu direito. Você está sendo assaltado por uma reforma criminosa, é uma fraude das contas públicas e querem que você tenha que trabalhar mais, seus filhos, seus netos,
e o que se vai economizar às suas custas vai para o sistema financeiro. Não seja bobo, não seja ingênuo, não se deixe enganar. Conheça mais para lutar melhor pelo seu direito. Obrigada, Paulo. Professor Policarpo, obrigada, Paulo, e agradecemos ao professor Policarpo, a quem a gente faz um agradecimento especial, porque hoje é seu aniversário, não é? Muito obrigado. Bom, eu gostaria de deixar registrado assim, a necessidade de que a nossa sociedade se esclareça, se informe e que não se deixe enganar por afirmações falaciosas que são feitas na mídia de um rombo que não é verdadeiro, que precisa ser discutido, mas que não é nada do que se deixa passar pela mídia. Quer dizer, é preciso que se tenha noção clara do que é que está realmente por trás disso. Vamos, né, pensar e refletir. Obrigada, Policarpo. Laércio. Eu queria chamar a atenção um pouquinho do que a gente conversou no começo do programa, esse papel da mídia, né? Na verdade, assim, todo o tema da Previdência Social, ele é encoberto pela mídia, ignorado as partes mais elementares, mais importantes, como esse falso dilema aí, essa falsa questão de que há um déficit da Previdência, de que o debate não se pode debater dívida pública, né? Eu acho que existem alguns, eu gosto sempre de citar o professor Perseu Abramo, já falecido, que falava dos padrões de manipulação da grande mídia, e você vê algum desses padrões, como ocultação, se deixa de falar de alguns aspectos da reforma da Previdência para beneficiar outros, fragmentação em relação ao rombo da Previdência, a inversão também de valores, o que é importante. Paulo Rubem falou aqui, a economia tem que andar bem, quer dizer, gerar emprego, gerar renda, isso é muito mais importante para a reforma para a Previdência, para alimentar e para gerar recursos para a Previdência, do que o enxugamento, do que o ajuste fiscal que está sendo implementado nesse momento. Então, há reflexões importantes que precisam ser feitas, e a mídia alternativa, o programa Fora da Curva, a mídia alternativa, a mídia independente, é um canal muito importante para esse debate. Bom, Laércio Portela volta quarta-feira conosco, né? Na próxima quarta-feira, fazendo essa conversa a cada dia. Registramos participação de ouvintes, Luciano Abreu, a quem agradecemos todas as participações, Ana Cristina de Almeida, Gorque Mariano, muito obrigada pela participação. O programa Fora da Curva é realizado a cada dia da semana por um grupo diferente, mas bem afinado. A diversidade aqui começa desde a produção do programa. A produção de hoje foi da jornalista Rosa Sampaio e Dani Marreira, que também ficou nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Felipe Peixoto, Marco Antônio, Tiago Sabino e do aluno do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, Iveson Henrique. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio e TV Universitárias, o Departamento de Sociologia, a Marco Zero Conteúdo, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Centro das Mulheres do Cabo, o Centro Sabiá, o Terral Coletivo de Comunicação Popular e o Mirim Brasil. Esta foi a edição do dia 15 de fevereiro de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira e amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, discutindo o tema Por que tanta raiva de pobre? Este programa fica disponível na página do facebook.com, programa Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. A Universitária FM. Roberto Carlos especial no sábado. Se você demora